E aí, pessoal? Prontos para mais um mergulho profundo? Hoje a gente vai desvendar os segredos da mente. Nossa mente. Isso, o poder da nossa mente subconsciente. A gente vai se basear no livro O Poder do Subconsciente, do Dr. Joseph Murphy. Ah, entendi. O Dr. Murphy, ele fala muito sobre como a nossa mente subconsciente pode influenciar a nossa realidade, né? Sim, exatamente. Ele diz que a gente pode usar esse poder para alcançar nossos objetivos. Tipo, ter mais saúde, mais sucesso, construir relacionamentos mais felizes. Nossa, parece incrível. Mas como é que a gente acessa e usa esse poder? O livro dá algum tipo de mapa para isso? Sim. E ele começa com uma analogia bem interessante. Na analogia. Ele compara a mente com um jardim. Um jardim. A mente consciente seria o jardineiro que escolhe as sementes, seus pensamentos, para plantar. Ah, entendi. E a mente subconsciente? A mente subconsciente é o solo fértil que recebe as sementes e as transforma em realidade. Então quer dizer que se a gente plantar pensamentos positivos, a gente colhe resultados positivos. Exatamente. E se a gente plantar pensamentos negativos, a gente colhe resultados negativos. Isso mesmo. A mente subconsciente, ela não julga, ela simplesmente cultiva o que recebe. Nossa, faz todo sentido. Por isso que é tão importante a gente prestar atenção nos pensamentos que a gente alimenta, né? Porque eles moldam a nossa realidade. Mas quando as coisas acontecem, mesmo que a gente não pense nelas, tipo, sei lá, uma coincidência. O livro fala sobre isso também. Para ilustrar esse ponto, ele conta a história da Nina e a bolsa. Nina e a bolsa, que história é essa? A Nina queria muito uma bolsa de couro, só que ela achava que não tinha dinheiro para comprar. Mesmo assim, ela ficava imaginando ela usando a bolsa, sentindo a textura do couro, e sabe o que aconteceu? O noivo dela deu a bolsa de presente para ela. Que legal. Então, mesmo sem ela ter feito nada para conseguir a bolsa, a mente subconsciente dela trabalhou para realizar o desejo dela. É tipo aqueles casos de cura que a gente não consegue explicar. Sim. O livro também menciona as cirurgias do Dr. James Asdai na Índia do século XIX. Ele fazia cirurgias sem anestesia. Sem anestesia. E os pacientes não sentiam dor. A fé dos pacientes e a sugestão do médico criavam um estado mental que permitia isso. Nossa, que incrível! A mente é realmente poderosa. Mas me explica uma coisa, como é que a gente pode entender melhor essa interação entre a mente consciente e a subconsciente? O Dr. Murphy usa a analogia de um navio. Navio. A mente consciente seria o capitão que dá as ordens e a mente subconsciente é a tripulação que executa as ordens. Entendi. Então, se o capitão deu uma ordem errada... A tripulação vai executar a ordem errada. Exatamente. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com os pensamentos negativos. O livro conta a história de um homem que vivia falando que daria o braço direito pela cura da filha. E o que aconteceu? Ele acabou sofrendo um acidente e perdeu o braço direito. Nossa, que história mais triste. Então a gente precisa tomar cuidado com as palavras que usa, porque elas podem se tornar comandos para nossa mente subconsciente. Sim, exatamente. As nossas palavras têm poder. Isso me leva a uma outra pergunta. O que você acha do poder da sugestão? O poder da sugestão é um assunto fascinante, né? Porque a mente subconsciente, ela aceita qualquer sugestão como verdade, né? Sim, independente de ser verdade ou não. A gente vê isso em experimentos com hipnose, por exemplo. É verdade, as pessoas fazem coisas que normalmente não fariam só por causa da sugestão do hipnotizador. Exato. E o livro conta uma história incrível do Enrico Caruso, um cantor de ópera famoso. Ele tinha pavor de palco, mas descobriu uma maneira de controlar isso. Como? Antes de cada apresentação, ele ordenava pro pequeno eu dele, que seria a mente consciente, ficar quieto e deixava o grande eu, a mente subconsciente, assumir o controle. Que interessante. Ele meio que reprogramou a mente dele pro sucesso. É isso mesmo. E falando em reprogramação mental, o livro também fala sobre a premissa fundamental. Premissa fundamental. O que é isso? É tipo uma crença básica que define a nossa visão de mundo. Se a premissa for negativa, tipo, eu não sou bom o suficiente, isso vai limitar nosso potencial. Ah, entendi. E se a gente mudar a premissa para algo positivo? Tipo, eu sou capaz de realizar meus sonhos. A gente abre portas para novas possibilidades. Nossa, como se a gente tocasse o mapa da nossa jornada. Uma mudança pequena, mas com impacto enorme. Mas como é que a gente muda essas premissas que estão escondidas na nossa mente subconsciente? O Dr. Murphy apresenta várias técnicas para isso. Quer saber mais? Quer sim. E é isso que torna esse mergulho tão fascinante. Uma delas é a técnica de Baldwin, sabe como funciona? Não. Você entra num estado de relaxamento profundo, tipo, quase dormindo, e repete mentalmente o que você quer alcançar. É como semear a ideia na mente subconsciente. Interessante. E tem algum exemplo no livro de como essa técnica foi usada? Tem sim. Ele conta a história de uma viúva que estava numa briga familiar por causa de uma herança. É mesmo?
Ela se sentia injustiçada, sabe? Sem saída. E aí, toda noite, antes de dormir, ela repetia: está consumado na ordem divina. Uau. Ela entregava a questão para a mente subconsciente dela. E sabe o que aconteceu? O processo se resolveu de forma justa. Nossa, que incrível. Parece que a mente subconsciente dela encontrou uma solução. E essa técnica serve para qualquer tipo de objetivo. Sim, desde coisas práticas, tipo conseguir um emprego, até coisas mais profundas, como curar um relacionamento. Entendi. E além da técnica de Baldwin, tem outras ferramentas que o Dr. Murphy ensina. Tem sim. A técnica da gratidão é outra ferramenta poderosa. Gratidão. É, Mas como assim? Agradecer por algo que ainda não aconteceu. A gratidão funciona como um imã, sabe? Atraindo o que a gente deseja. Quando a gente agradece, a gente vibra na frequência da abundância. Nossa, que interessante. E o livro dá algum exemplo disso? Assim, tem a história de uma mãe que estava passando por dificuldades financeiras. É mesmo. Ela estava desesperada, sem saber como ia sustentar a família. Aí ela resolveu praticar a gratidão. Ela começou agradecendo pelas pequenas coisas, tipo a saúde dos filhos, o teto sobre a cabeça. E aos poucos ela foi expandindo essa gratidão para outras áreas da vida, inclusive a financeira. E o que aconteceu? Mas coisas começaram a mudar. Ela recebeu uma proposta de emprego inesperada e conseguiu resolver a situação financeira da família. Caramba, que legal. Parece que a gratidão abriu o caminho para abundância, né? E quando a gente sente medo, tipo, medo de não conseguir realizar nossos sonhos. O livro fala sobre isso. Sim, o Dr. Murphy fala bastante sobre o medo. Ele considera o medo um dos maiores obstáculos para a gente realizar nosso potencial. Faz sentido, né? O medo paralisa a gente. Sim. E ele ensina a gente a diferenciar o medo real do medo imaginário. Medo real e medo imaginário. Qual a diferença? O medo real é aquele que te protege do perigo. Tipo, se você tá andando na rua e vê um carro vindo em alta velocidade, você sente medo e se afasta. Ah, entendi. É o instinto de sobrevivência. Isso. Já o medo imaginário é aquele que te paralisa, te impede de viver plenamente. Tipo medo de avião. O livro conta a história de uma mulher que foi convidada para uma viagem dos sonhos, um cruzeiro ao redor do mundo. Mas ela ficou com tanto medo de acontecer algum acidente de avião que acabou desistindo da viagem. Nossa, que pena. Ela deixou o medo controlar ela. Exatamente. E aí o que o Dr. Murphy sugere pra gente superar esses medos imaginários? O que ele se sugere? Ele fala pra gente usar a fé e a confiança na nossa mente subconsciente. Fé e confiança. Ele conta a história de um capelão do exército durante a Segunda Guerra Mundial. Que história é essa? O avião dele foi atingido e ele teve que saltar de paraquedas numa selva. Nossa, que situação. Ele estava sozinho no meio da selva sem saber pra onde ir. Mas em vez de se desesperar, ele repetia pra si mesmo: a inteligência infinita que guia os planetas está me guiando pra fora dessa selva em segurança. E aí, o que aconteceu? Ele encontrou um caminho. Seguindo a intuição dele, ele chegou numa vila e foi salvo. Que incrível. A fé dele guiou ele. E o Dr. Murphy também fala que a idade não é um impedimento pra gente realizar nossos sonhos. Ah, isso é importante. Muita gente pensa que é velho demais para começar algo novo. Mas a mente, se a gente cuidar dela, alimentando ela com pensamentos positivos, ela se mantém jovem. Verdade. A gente pode aprender coisas novas e realizar nossos sonhos em qualquer idade. Sim, a idade é só um número. O de importante é ter disposição e entusiasmo. E por falar em realizar sonhos, o que o Dr. Murphy fala sobre riqueza. Ele desvenda os segredos da prosperidade financeira. Segredos da prosperidade financeira. Nunca mais. Ele fala que a verdadeira riqueza é um estado mental, uma vibração de abundância. Interessante. Mas como a gente cultiva essa mentalidade de prosperidade? Usando técnicas como a visualização, a afirmação e a gratidão. Visualização. A gente imagina a riqueza com detalhes, como se ela já fosse real. Tipo um filme na nossa mente. Isso. E também é importante eliminar os pensamentos de escassez. Pensamentos de escassez. Tipo quando a gente pensa que não tem dinheiro suficiente, que nunca vai ter, sabe? Ah, entendi. Esses pensamentos bloqueiam a prosperidade. Exatamente. A gente precisa substituir esses pensamentos por pensamentos de abundância. Pensar positivo. Isso. E agradecer pela riqueza que a gente já tem e pela que tá vindo. Gratidão de novo. Parece que a gratidão é a chave para muita coisa, né? A gratidão é fundamental. E o Dr. Murphy deixa claro que a riqueza não é só dinheiro, né? Não? Não, é saúde, amor, felicidade e realização profissional. É a riqueza em todas as áreas da vida. Isso. E a gente pode usar o poder da nossa mente para alcançar essa plenitude. Nossa, que incrível. E o que ele fala sobre o sucesso? Ele diz que o sucesso não é por acaso, é o resultado de princípios e leis mentais. Então, quer dizer que a gente pode aprender a ter sucesso? Sim. Ele destaca 3 passos importantes. Perdão. Primeiro,
definir nossos objetivos com clareza. Tipo, saber exatamente o que a gente quer. Isso. Segundo, se especializar em alguma área. Tipo, virar expert em algo que a gente ama. Exatamente. E terceiro, garantir que nossos objetivos estejam alinhados com um bem maior. Bem maior. Tipo, usar nossos talentos para ajudar os outros a fazer a diferença no mundo. Nossa, que legal. Então, o sucesso não é só ter dinheiro e fama. É contribuir para algo maior que a gente mesmo. Isso. E por falar em contribuir, o que você acha da gente explorar o tema dos relacionamentos? Relacionamentos é um tema super importante. Todo mundo quer ter relacionamentos saudáveis e felizes, né? Sim. E o Dr. Murphy tem insights valiosos sobre como usar a mente subconsciente para alcançar essa harmonia. Conta mais. Como a mente subconsciente influencia nossos relacionamentos. Ele diz que os relacionamentos são um espelho, sabe? Refletindo nossas crenças e padrões mentais. Então, se a gente está em paz com a gente mesmo, a gente projeta essa paz nos nossos relacionamentos. Exatamente. Ele alerta pra gente tomar cuidado com os pensamentos negativos sobre o parceiro. Tipo, reclamar do parceiro o tempo todo. Isso. Porque isso só piora as coisas, né? E como é que a gente usa a mente subconsciente para melhorar os relacionamentos? Ele ensina a técnica do espelho. Técnica do espelho. Como funciona? A gente trata o parceiro do jeito que a gente gostaria de ser tratado. Com amor, respeito, admiração. É a lei da atração em ação? É. A gente atrai o que a gente emana. E ele também fala da importância da visualização. Visualização. A gente imagina o relacionamento ideal, com todos os detalhes, como se já fosse real. Que legal! E a gente também pode usar a gratidão, né? Agradecer pelas coisas boas do relacionamento. Sim, a gratidão é fundamental para nutrir a felicidade. Mas e quando tem briga, como é que a gente faz? Brigas acontecem, né? Sim. E o Dr. Murphy alerta pra gente evitar a fofoca e a crítica. Falar mal do parceiro pros outros. Isso só aumenta o problema. E qual a solução? O diálogo. Conversar abertamente com o parceiro para resolver as coisas. Comunicação é tudo num relacionamento. E ele também fala que a harmonia nos relacionamentos não se limita ao amor romântico, né? Não? É na família, no trabalho, na comunidade. É cultivar bons relacionamentos com todas as pessoas. Isso. E você, o que mais te marcou nesse mergulho no mundo dos relacionamentos? A importância de tratar o outro como a gente quer ser tratado. É a base para qualquer relacionamento dar certo. Verdade. E por falar em tratar bem as pessoas, o que você acha de explorarmos um tema que às vezes é um tabu? A sexualidade. A sexualidade. O Dr. Murphy incentiva a gente a questionar crenças limitantes e buscar uma vivência mais plena e consciente dessa energia vital. Verdade, a sexualidade é uma parte importante da vida, né? Mas muitas vezes é um assunto meio tabu, cheio de medos e culpas. O que o Dr. Murphy diz sobre como a gente pode ter uma relação mais saudável com a nossa sexualidade? Ele mostra que o sexo, quando vivido com amor, respeito e responsabilidade, é uma expressão natural e saudável da energia vital, uma fonte de prazer e conexão profunda com o outro. Mas e a repressão sexual? Ela pode trazer consequências negativas. Sim, com certeza. O Dr. Murphy critica a repressão sexual, porque ela pode gerar frustrações, culpas, medos e até afetar a saúde física e emocional. Nossa, é importante a gente se libertar dessas amarras, né? Ele nos convida a buscar a nossa própria verdade, com consciência e respeito por nós mesmos e pelo nosso parceiro. Então a chave para uma sexualidade saudável é o equilíbrio, né? Isso, equilíbrio entre a liberdade e a responsabilidade. Entendi. E o que mais ele fala sobre isso? Ele alerta sobre os perigos da promiscuidade, da busca desenfreada por prazer, sem amor e sem compromisso. Ah, entendi. É como saciar a fome com comida que não alimenta, né? Pode até satisfazer na hora, mas depois. Exatamente. A gente precisa encontrar um ponto de equilíbrio entre a satisfação dos nossos desejos e o respeito pelos nossos valores e pelos sentimentos do outro. Encontrar o caminho do meio, né? Isso, buscar a harmonia entre a mente, o corpo e o espírito. Faz sentido. E já que a gente tá falando de harmonia, o que o Dr. Murphy fala sobre os hábitos? Ele diz que os hábitos, bons ou ruins, são como trilhas abertas da nossa mente subconsciente. Trilhas na mente. Que interessante. E essas trilhas definem os nossos padrões de comportamento. E se o hábito for ruim? Tipo, fumar, dá pra mudar? Tá sim. A gente pode reprogramar esses caminhos. Reprogramar. Como? Com a repetição consciente de um novo pensamento ou de uma nova ação. É como mudar o curso de um rio. Entendi. A gente cria um novo canal e direciona a água pra ele. Exatamente. Então, se eu quero parar de fumar, eu preciso substituir o cigarro por outra coisa. Isso, tipo, fazer uma caminhada, tomar um chá, qualquer coisa que te faça bem. E com o tempo, esse novo hábito vai substituindo o antigo. Sim, a repetição vai criando um novo caminho na mente subconsciente.
Que legal. Então a gente pode usar a mente subconsciente para mudar qualquer hábito. Sim, o Dr. Murphy dá vários exemplos no livro de como a mente subconsciente pode ser usada para superar vícios e construir hábitos positivos. Nossa, que poder. E para finalizar esse mergulho, o que mais o Dr. Murphy nos ensina? Ele nos deixa uma mensagem poderosa. O poder de mudar a nossa realidade está em nossas mãos. A gente é que decide o nosso destino. Exatamente. Ele nos convida a assumir o controle da nossa mente, a escolher os pensamentos que a gente alimenta, a usar a imaginação para criar a vida que a gente deseja. A gente é o autor da nossa própria história. Isso. E o que você aprendeu com essa imersão no poder da mente subconsciente? Eu aprendi que a mente é uma ferramenta poderosa e que a gente pode usar ela para criar a vida que a gente quer. E você, ouvinte, o que você aprendeu? Que essa jornada te inspire a trilhar o caminho da transformação pessoal e da realização dos seus sonhos. Até a próxima!